Bom dia, pessoal. Tudo certo? Cara, em primeiro lugar, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui. É muito bacana você ver a sala cheia desse jeito. Obrigado, pessoal, da organização do evento também. Eu submeti a palestra, fiz a palestra cedo, muito bacana também. Como é a primeira palestra que eu dei em Minas Gerais, então, para mim, isso é um motivo de orgulho muito grande. Estou muito feliz mesmo em estar aqui e também com carinho com o que a gente está sendo recebido. O Luan hoje estava falando sobre isso, a organização do evento espetacular. Então, muito obrigado. A minha proposta hoje, para essa palestra especificamente, é sobre padrões de integração. Discutir um pouquinho, tentar trazer algumas ideias sobre padrões de integração. É uma palestra fundamentalmente baseada em arquitetura, nós vamos discutir arquitetura de software de forma intensa, e atendendo uma promessa que eu fiz para o Bruno ontem, vai ser a última palestra que eu devo fazer por um bom tempo sobre arquitetura. Depois eu falo só sobre programação, código, uma coisa que eu também faço, mas um pouco menos frequente do que até eu gostaria de fazer. Meu nome é Elemar Júnior, aqui embaixo, durante toda a palestra, eu vou ter os meus contatos, então eu tenho o pessoal do Twitter, Elemar JR, o meu diretor do Facebook, Elemar JR também, e o blog, que é Elemar JR também. É mais fácil conversar comigo através desses canais de e-mail, mas se quiser mandar e-mail, Elemar JR do Gmail, também está funcionando. Se não funcionar o Gmail, Elemar JR@Windows Live, essa conta também funciona. Podem entrar em contato, trocar ideia, vamos fazer isso. Essa palestra é legal. Eu gosto da sala, o fato da sala não ser uma sala gigante, que precisa de microfone. Todo mundo está ouvindo, não? Sim. Você toca a voz meia boca, mas... Então, eu gosto da ideia de uma sala pequena, exatamente para que a gente possa trocar ideia. Então, não precisa esperar a sessão para perguntas, respondendo para pergunta, não separei esse tempo. Vamos trocar ideias. Se tiver alguma questão no meio da palestra, por favor, levante a mão, mais claro, faz, e vamos discutir um pouquinho sobre integração. Me apresentando um pouquinho melhor, então, tenho 33 anos, atualizado recentemente, fiz em setembro do ano passado. Trabalho com pesquisa e desenvolvimento, minha área de atuação é P&D, especificamente. Traduzindo isso na prática, eu trabalho na concepção de novos produtos na empresa onde eu trabalho. Na empresa onde eu trabalho é uma empresa de produtos, então eu trabalho na concepção de novos produtos. A minha especialidade é computação gráfica, formação e tudo mais, é computação gráfica, manipulação e computação gráfica. Mas há alguns anos eu acabei, durante alguns anos, agora não mais, eu tenho a função de arquiteto corporativo. E a minha missão era conseguir fazer com que esses 18 produtos que a empresa tem, desenvolve, funcionem de forma integrada. E daí também tem toda a discussão que vai vir na palestra de hoje. É um resultado, claro, de muito estudo, mas também de muita paulada na cabeça, para a gente poder contar alguns momentos. Fui reconhecido no início desse ano, em janeiro, como MVP em C#. Junto com o Paiato, que está aqui com o Leandro. Nós mantemos um podcast, que é o God Podcast. Mantemos. De vez em quando sai um episódio novo. Então a gente tem um podcast junto com o Leandro. Tem um blog relativamente movimentado. Já teve uma frequência maior de posts, mas eu ainda estou segurando a onda de uns 15, 20 posts meus na média. Dá uma quantidade bacana. Onde eu falo de tudo que é coisa. Então, de C#, de C++, de Haskell. Aliás, hoje de tarde está falando sobre programação funcional. Esse só com código que vai ser mais bacana. Se você for utilizar que gosta de código. Gosto. Muito legal, cara. Sério, me pegou surpresa. Também gosto bastante de open source. Durante algum tempo participei do curso de definição do OpenGL, que eu acho que a computação gráfica acaba tendo uma relação. Bom, são só 40 minutos, o tempo é menor, então vamos parar com o papo e vamos falar direto sobre o conteúdo. Gente, eu sempre, quando eu falo sobre padrões de integração, eu me forço, não que eu gosto necessariamente de fazer isso, mas eu me forço a trazer um pouco da área de negócio.
Hoje, basicamente, tem uma discussão interessante, mas alguns pensadores em arquitetura corporativa eles dizem que o objetivo do software, o objetivo da área de TI é suportar a área de negócio, certo? Por quê? Porque a área de TI, efetivamente, ela não é final das empresas, ela está sempre suportando o negócio que gera dinheiro. Então, querendo ou não, a gente não gera dinheiro diretamente. O nosso produto, efetivamente, não cria dinheiro novo necessariamente. Há exceções, sim, há exceções, mas em 99,9% dos casos, nossa missão é suportar o negócio. Né? E essa missão aqui, talvez seja familiar para alguns de vocês, mas ela fala sobre analisar o negócio sob 4 perspectivas. Dessas 4 perspectivas, é só o seguinte: qualquer administrador, quando vai começar a avaliar o negócio, ele vai ter uma primeira noção que é a noção financeira. Salvo exceções, mas no mundo real, na maior parte dos casos, você começa com análise financeira. A empresa tem que ser sustentável, tem que dar resultado. O negócio tem que dar resultado, tem que ser sustentável. Então, a primeira perspectiva, analisada quando você avalia negócio, é a perspectiva financeira. Isso aqui é uma nossa scorecard. A segunda perspectiva é a perspectiva de mercado. O que é a perspectiva de mercado? Cara, tem uma empresa. Para eu ter essa empresa e para que ela se mantenha, eu preciso ter dinheiro. Para eu ter dinheiro, eu tenho que ter clientes que estão querendo me pagar por alguma coisa que eu vou estar entregando para eles. Então, a segunda perspectiva, fundamentalmente, é a perspectiva de mercado. A terceira perspectiva é a perspectiva de processos. Os processos dizem o seguinte: no que eu preciso ser ótimo, efetivamente, para conseguir entregar para os clientes o que eles querem, para que os clientes queiram me pagar. Certo? Então, qualquer negócio vai trabalhar dessa forma. Então, quais são os processos dentro da minha organização, dentro do meu negócio, ou quais são os processos do meu cliente que ele precisa ser ótimo para conseguir entregar para o mercado aquilo que o mercado quer, para que o mercado resolva remunerar ele por isso. É o raciocínio da nossa scorecard. E a quarta perspectiva é quais são as competências, conhecimentos, habilidades, atitudes que eu preciso que as pessoas tenham para que elas consigam executar os processos, para que eu consiga atender os clientes, para que os clientes paguem para mim e eu preciso que eles paguem para a empresa continuar existindo. Então são 4 perspectivas. Em todos os posts, em todas as... isso aqui já vai estar... Hoje ainda essa palestra vai estar online no blog, tá? Então, podem desencanar de tomar nota de absolutamente tudo, vai estar lá. Tá? Aqui do lado tem, sempre vão ter links de extensão para algum post que eu escrevi que fala sobre essa brincadeira. Mas nesse momento especial, eu gostaria que a gente tivesse uma visão geral disso aqui. Beleza? Concordamos? Vamos, certo? Avançamos então. Onde é que entra fundamentalmente TI? Onde que entra nessa dimensão, nessa área de negócio, onde é que entra o nosso trabalho? O nosso trabalho está fundamentalmente em apoiar os processos dos nossos clientes. Ou seja, os meus clientes têm diversos processos que eles executam para poder atender objetivos de mercado. Então, nestes processos aqui, é que eu acabo atendendo ele como? Criando software que suporta esses processos. Beleza? Então, você tem dentro de uma empresa N processos distintos, é natural que eu tenha N softwares dentro da empresa. Eu não sei qual a opinião de vocês, talvez a grande, muitas empresas, elas vêm com a proposta de ter uma solução global, uma solução que atenda toda a necessidade do cliente. Eu não acredito nisso, de verdade, pode acontecer, mas fundamentalmente são softwares diferentes, ok? Que uma empresa está desenvolvendo, mas são softwares diferentes. Então, o desafio que surge é como é que eu vou fazer para fazer com que esses diversos softwares, hoje temos de excelência, para que esses diversos softwares de alguma forma estejam comunicados, integrados e funcionando de forma harmoniosa. Porque esse é o diferencial da integração. É eu conseguir pegar essa barra aqui hoje e parar de olhar sob a perspectiva de cada processo isoladamente e começar a entender esse conjunto de processos, certo? E os softwares que suportam de uma forma como sendo um bloco só. Esse é o desafio de arquitetura corporativa. Então, se você for pensar, arquiteto corporativo, o que faz o arquiteto corporativo? Ele pega exatamente isso, ele vai ver quais são os processos que eu executo, quais são os softwares que suportam esses processos e como é que eu faço esses processos, esses softwares funcionarem bem. Esse é o trabalho da arquitetura corporativa fundamentalmente. Ok? Beleza? Bom, vamos avançar então um pouquinho a partir disso. Eu tenho diferentes necessidades de integração. E como eu tenho diferentes necessidades de integração,
eu tenho naturalmente diferentes formas de resolver a integração entre softwares. Beleza? Então eu não preciso ter uma solução mágica. Aliás, não acredito em bala de prata, nem solução global para problemas de software. O primeiro incidente é o meu amigo. Obrigado. Amigo. É colega de podcast. Mas aí tem aquela questão, porque eu não tenho uma solução global, eu não tenho uma solução de integração global para resolver todos os problemas. Então, se alguém vier aqui atrás de uma bala de prata, desculpa, tá? Para nós começar a brincar, até que eu comecei nervoso, comecei todo rápido pra caramba. Qual vocês entendem que seja a forma mais comum de integração entre aplicações? Isso não está nos meus slides. Oi? Banco de dados. Não, também. Usuário copia de um lugar e coloca no outro. Exato, cara. A integração mais comum que existe hoje na maioria das empresas se chama estagiário. É o cara que vai pegar o relatório do sistema e vai digitar no outro. Certo? Infelizmente isso é eficiente. Aí, outro truquezinho para vocês, pessoal. Eu sempre dou o mesmo truque toda palestra que eu usar. Você quer pegar e ter uma resposta global, invariavelmente correta? Aprenda um truque de cara. Quem já viu palestra minha já viu esse truque, mas eu tenho que repetir porque faz parte da resposta sempre. Quando alguém fizer uma pergunta difícil para você, vai pegar um extremo, sim ou não, ou A ou B, faça técnica do consultor, tá? Faça uma cara de inteligente, no meu caso é difícil, mas faça. Bota a mão debaixo do queixo, ajuda, tá? Pensa um pouco, olhar Martin Fowler, assim, e responda, depende. Sempre vai estar certo. Sempre vai estar certo. Então, por exemplo, tem um estagiário digitando de um sistema para outro, é um padrão ineficiente? Resposta correta é? Gente, vamos falar code, agora não vai depende. A resposta certa é? Depende. Isso. Por que depende? Porque, na verdade, eu tenho um professor da Fundação do Cabral, aqui de Minas, né? Ele fala, o professor Paulo Rocha, ele tem uma definição incrível para software. Ele diz que software é comboio automatizado. Eu que estudei, cara, eu fui após doutorado, eu que estudei isso, dediquei minha vida para software, eu não gostei dessa definição. Mas depois de um tempo eu entendi o que ele quis dizer. Software está levando e trazendo informação, na maior parte dos casos, TI está levando e trazendo informação. Então, basicamente, o que o software faz para o arquiteto corporativo, para ele poder olhar, cara, eu tenho um processo definido? Tenho. Então eu consigo automatizar. Não tenho? Não vai funcionar. Quantas vezes a gente já ouve falar de muitas empresas que implantam um software maravilhoso da empresa gigantesca e pagam milhões, milhares de reais e o projeto fracassa? Então o que acontece? Eu, pessoalmente, é padrão de integração. Eu gosto do padrão de integração estagiária no início. Por quê? Porque até eu ter certeza que as coisas realmente vão funcionar de forma integrada, certo? Beleza? Mas vamos falar sério agora, um pouco mais sério. Ninguém aqui usa estagiário para integrar a aplicação, né? Eu vi pela risada do pessoal aqui comigo. Mas olha só. Aqui vem o padrão que pessoalmente é um dos padrões que são mais comuns. Toda aplicação, o Word implementa isso, o Excel implementa isso, todo mundo implementa isso. Eu reconheço que de um lado tem uma aplicação que vai estar gerando dados, e geralmente eu vou ter um file export, arquivo exportar, gerar lote, gerar alguma coisa, que vai gerar olha termos bonitos, para quem programa em COBOL, vai gerar um delta, ninguém viu, ninguém programou em COBOL, mas olha só, vai gerar um delta da informação que você vai aplicar em cima do outro sistema. Ninguém? Não? Eu vou comentar com vocês o seguinte, exemplo, então eu tenho uma aplicação que vai gerar dados, vai salvar esses dados em um arquivo, certo? E dentro de salva esses dados em um arquivo, eu tenho do outro lado uma aplicação que vai importar esses dados e vai iniciar algum tipo de processamento. Isso é um estilo de integração. Quer um exemplo? Um dos principais softwares da empresa onde eu trabalho, ele é um software para projeto de ambientes, certo? Esse software para projeto de ambientes, você faz uma cozinha ou um dormitório, você vê essa cozinha, esse dormitório, terminei o projeto da cozinha do dormitório e eu quero mandar esse projeto para a fábrica produzir a minha cozinha ou dormitório. Fundamentalmente o que se faz eu tenho do lado uma exportação
E do lado da fábrica não tem uma importação. Não é problema, necessariamente. Ok? Não é problema. E é integração. Tem duas aplicações que estão executando diferentes fases do meu processo e eu tenho uma ponte entre essas duas aplicações. É o típico ajudar o estagiário, né, cara? Tipo, até outro dia ele imprimiu um relatório, agora você gera um arquivo, ele exporta o arquivo numa aplicação, vai na outra aplicação e importa o arquivo na outra aplicação. Beleza? Que mal é nisso? Há alguns problemas. Que problemas são esses? Primeiro, eu ainda tenho uma necessidade de retenção. Eu tenho um fator estagiário, não necessariamente o estagiário, mas geralmente é quem faz, que vai ter que pegar e exportar os dados de um lado e vai ter que chegar na outra aplicação e importar os dados do outro lado. Aí eu tenho outros problemas. Por exemplo, eu tenho que ter um formato acordado entre essas duas aplicações. Até pouco tempo atrás, quem trabalha com aplicação legada, com certeza já fez arquivos, exportando arquivos que você tinha separação por ponto e vírgula. Certo? E aí surgia o raio de campo novo. Ou você tinha colunas com espaçamento fixo. E aí você precisava aumentar o tamanho de uma coluna. Isso geralmente é um problema. Porque geralmente você faz exportação para arquivo, na prática, aquela saída é o seguinte, você vai desenvolver um sistema que vai integrar com N outros. E aí você desenvolve um único arquivo que vários sistemas estão importando. E aí você tem... Ou seja, o formato do arquivo é um problema. Tanto é que recentemente apareceu o XML, ou XML, para ser mais chique, mas enfim. XML é bacana. Por que XML é bacana? Porque é um formato auto-escrito. Certo? Mais ou menos, né? Se você fizer certo, sim, né? Mas o problema é que às vezes mas nós fizemos assim, como é que eu faço XML? Usando o gerador, o código bonitinho lá, framework para XML? Não, string.concat, né? Aviatas, né? Muito mais fácil. Segundo problema, outro exemplo, JSON. O que a gente está falando sobre JSON hoje em dia? Está sendo JavaScript, é fantástico, maravilhoso, incrível, impressionante. Formatos autodescritos. Se for bem implementado de um lado ou de outro, ameniza o problema. Mas a coisa fica mais grave, então é o seguinte, geralmente as pessoas fazem isso aqui. Com o passar do tempo e com o problema não é usar o arquivo exportado de um lado e o arquivo importado do outro. O problema é que, como todos desejamos isso, o negócio começa a ser muito bem sucedido. E aí o que você começa a fazer? Você começa a perceber que arquivo exportado de um lado e arquivo importado do outro gera um trabalho, às vezes, muito grande. Ou então você começa a ter erros do estagiário, que começa a esquecer de importar o arquivo. E aí o que você faz? Você gera um motorzinho. De um lado, você exporta o arquivo automaticamente. E do outro lado, você importa o arquivo também automaticamente. Isso tem variações, tá? Como é que isso funciona na prática? Vamos combinar um diretório comum na rede. E aí, eu vou colocar um arquivo nesse diretório comum e você fica monitorando esse diretório. Quando o arquivo aparece, você vai lá e importa. Ninguém faz isso, né? Ninguém nunca fez isso. Tem problema? Não tem necessariamente problema. Se for bem feito, agora tem uma série de questões aí que são difíceis. Por exemplo, cara, eu tenho que fazer com que os dois sistemas tenham acesso ao mesmo proteção da rede. Tem outro problema? O que acontece se por acaso a aplicação que deveria ler não ler os arquivos? Qual o critério que eu uso para nomear os arquivos? Qual o critério que eu uso para retirar um arquivo dessa pasta, ou desse diretório? Eu não faço isso, né? Mas vamos para a versão mais moderna. Eu mando um arquivo por FTP, que alguém no final pega esse FTP, não é diretório, é FTP. E processa o arquivo FTP. Cara, temos problemas aqui. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas eu tenho uma série de questões relacionadas à integração que podem tornar a minha vida muito mais difícil do que ela precisaria ser.
Esse aqui é mais bonito ainda. Eu tenho. Cara, como diria o Baiano, velho, não dá mais aqui pra essa, não tem graça. Mas olha só, eu tenho N aplicativos, todos eles trabalham com o mesmo conjunto de dados. Eu tenho N cadastros de clientes, todos eles trabalham com cadastro de clientes. Por que eu simplesmente não faço tudo num banco de dados só? Isso aqui, cara, vira para você dizer assim, em aplicação comercial, na empresa, se você desenvolve um produto que é implantado em vários sistemas, assim, não é interessar. Mas só que aí, dentro da empresa, você pega aquele cara que desenvolve a aplicação puxadinha. O que é a aplicação puxadinha? É aquela aplicação que o cara quer fazer alguma coisa no processo dele e ele precisa dos dados do teu sistema. E aí ele começa a consumir. Só que logo depois ele pensa que, poxa, falta só um pequeno. Qual o desafio desse modelo de integração? Quais são os problemas deles? Isso aqui é muito pra caramba. Você pegou e mencionou isso aqui antes. Qual é o problema disso aqui? Quais são os problemas inerentes desse formato de integração? Você não controla quem é o dono da informação. Concorrência. O banco vira um monstro também. Oi? O banco vira um monstro. O banco vira um monstro por quê? Porque você tem um problema que é manter um esquema que seja compatível à necessidade de todos os aplicativos. O que eu conheço de empresa que retarda a implantação de um patch de sistema, porque vai mudar o esquema de banco de dados e vai incompatibilizar todo mundo, é gigante. Então, esse modelo aqui, ele é um modelo que gera um acoplamento de dados. Certo? Você começa a ter, e aí você pensa assim, não, mas eu trabalho na empresa, lá na empresa eu tenho, primeira coisa, pouca gente, por favor, eu não tenho uma única aplicação monolítica. As pessoas, para reconhecer uma única aplicação monolítica, elas chamam de, em vez de aplicações separadas, as pessoas simplesmente chamam de módulos. Aliás, eu nunca entendi direito o conceito de módulo. Eu fiz pós-doutorado em computação e até hoje eu não sei o que é um módulo direito. Porque cada um dá uma definição diferente do tal módulo. Mas enfim, eu tenho um módulo do sistema e eu tenho outro módulo do sistema. Eu que fiz. É meu. Então, qual é a melhor forma de fazer os módulos conversarem? Todo mundo no único banco. Beleza, lindo, maravilhoso, fantástico, fenomenal. Você vende todos os módulos? Não, então você quer dizer que você está mandando um banco gigante. São só os cantinhos. As tabelinhas. Né? Mas tá né? Enfim, né? Pior, cara, todas as aplicações. E aí tem umas coisas, né? Que você começa assim, como é que eu começo? Por exemplo, diferente, minha opinião sobre dever do banco de dados. O banco de dados deve garantir a consistência dos dados. Na minha humilde opinião de ideia, tá? Mas o que significa garantir a consistência dos dados? Aí você começa a ter alguns vídeos, né? Então, por exemplo, vou botar uma story procedure, né? Para validar o CNPJ, até vai. Não, mas olha só, Alemar. Então, para não ter consistência com o processo, eu vou ter outra story procedure que vai, quando você incluir um registro aqui, fazer um processamento e desdobrar o registro em outra tabela. Vai. Telemar, vê bem, delete cascade. Você está fazendo isso errado, querido. Mas, enfim, esse é um estilo de integração que também tem seus problemas. Cara, nós temos 40 minutinhos para falar só, então não vamos aprofundar tanto. Mas lá no canto tem um post, escrevi um post na semana só disso, tá? A gente pode discutir, continuar discutindo lá, acho que isso é legal. Quando você perder que vai dar errado, porque as pessoas envolvidas falam, não vai dar não. É verdade. Assim, acho que inclusive esse é o tema da sua palestra. Fundamentalmente é o time, né? Mas você tem que implementar. Lá eu digo, ok, não. Aquele outro modelo. Esse modelo ele é mais interessante ainda. E ele vem, cuidado, tá? Ele vem com um modelo, com uma roupinha nova agora, nessa utilização de smartphones, que é o seguinte: vamos fazer com que cada app tenha o seu banco de dados, então não é um banco de dados só, mas vamos usar um banco de dados de consolidação. Então, eu vou ter a aplicação do meu banco de dados local da aplicação, mas eu vou ter rotinas que vão consolidar isso no único banco e vão ter os dados distribuídos para os outros. Cara, isso é bacana, por exemplo, se você está pensando, vou ter um aplicativo para smartphone.
Então, preciso de dados no meu smartphone. Esse é o único modelo que eu conheço onde isso seja verdadeiro. Se você está disperso geograficamente. Disperso geograficamente pode ser um outro cenário. Ou seja, você tem uma realidade não conectada. Mas aí você tem um banco de dados de consolidação de verdade. O que quer dizer com um banco de dados de consolidação de verdade? A gente está acabando, mas não é enfim. Nem os estilos, é importante dizer uma coisa para vocês aqui. Uma coisa que eu não quero transmitir para vocês na mensagem é que existe um estilo errado. Tudo aqui é certo, inclusive o estagiário. Né? Inclusive o estagiário é um estilo de integração válido. A única questão que nós temos que reconhecer são os lugares onde a gente aplica esses estilos. Eu tenho cenários onde sim, eu tenho cenários geograficamente dispersos e que eu preciso fazer uma consolidação. Só que tem um problema. Geralmente essa consolidação, ela não é. O grande sintoma para você ver que você tem alguma coisa errada é se o esquema desse banco de dados for idêntico ao esquema dos bancos de dados acima. Se você tem de fato uma réplica, você tem um forte indício de que você está aplicando esse estilo de forma incoerente, na minha análise. Depois a gente vai discutir um pouco mais, né, para verificar onde é que a coisa se encaixa. Aqui tem um outro modelo bacana. Olha só, reconhecendo, geralmente é a solução do técnico, para mim, que eu estou contigo. Reconhecendo que eu tenho um banco de dados, a necessidade de integrar um banco de dados só, eu vou criar a minha aplicação de tal forma que eu vou isolar o acesso ao banco de dados na camada, para que se por acaso tiver que mudar o banco, eu mudo o banco e só refaço essa camada aqui e tudo funciona. Aqui eu tenho que confessar uma coisa para vocês, eu nunca vi isso funcionar na prática. Mas é um estilo documentado e respeito. Eu, Elemar, nesses 15 anos só de Promove, nunca vi isso funcionar na prática. Mas há quem defenda o modelo. Avançando um pouco mais. Está falando somente esquema de falta de persistência? Esse é um problema que eu, desculpa, não entendi. Só esquema de persistência mesmo? Você nunca viu funcionar? Eu nunca vi funcionar nem com persistência. Eu acho que mais de aplicação de consistência antes do banco. Mas até acho que isso é válido, mas não com a proposta de permitir trocar o banco e tudo continuar funcionando, entendeu? Que é o que as pessoas geralmente vendem essa ideia. Vendedores de ORI costumam vender isso com uma certa frequência. Não, nem a Microsoft concorda com isso. Mas enfim, aqui tem um outro problema. Integração de verdade, aí vem aquele problema, uma coisa que é importante, não sei se depois não pode conversar um pouco mais com você sobre o que você está perguntando. Não, pode responder agora. Essa questão de trocar de banco mesmo, assim, um parâmetro no Hibernate lá. Não, eu nunca vi isso funcionar. Eu nunca vi. Com esquemas diferentes, eu nunca vi. Aí tem um outro cenário que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui me agrada mais. E é mais moderninho. Que é você dizer o seguinte, cara, eu não tenho integração de dados. Porque, na verdade, eu não tenho necessariamente... Vamos pegar um caso real. Eu tenho meu módulo de vendas, que vai gerar uma saída para a expedição. Ok? Então, teoricamente, eu estou dizendo que, em termos de integração, o meu módulo de vendas deveria gerar um registro no sistema de expedição para que o sistema de expedição continuasse trabalhando. Só que eu estou fazendo a integração por baixo, via dados. Ok? Uma outra forma de começar a pensar isso, que as pessoas usam, mas, na minha opinião, com pouco cuidado, é utilizando serviço. Basicamente, critérios de chamada remota. Ou seja, eu tenho uma aplicação e vou admitir que essa aplicação vai fazer chamadas para uma outra aplicação e essa outra aplicação vai me responder dados de uma forma... Né? Então, faço a integração via serviços, ou via chamada remota, ou via... Tem alguns padrões para você poder implantar isso aqui. Qual o problema disso aqui, efetivamente? O primeiro problema é que você tem toda a implementação dos serviços que eu tenho hoje tem um plano de contingência. O que é o plano de contingência? Se por acaso essa aplicação aqui estiver fora do ar por alguma razão, essa aqui não tem um tratamento, ou raramente tem um tratamento adequado para conseguir enviar os dados depois. Certo? Tudo vai funcionar assim. E aí... Oi? Muda o contrato, por exemplo, sem comunicar? Não, você tem mudança de contrato, você tem N coisas que podem gerar problemas aqui. Sem contar que eu tenho diferentes formas de fazer chamada remota.
Então, por exemplo, fazer chamada remota entre um serviço em .NET com Java não é necessariamente uma coisa tão tranquila quanto poderia ser. Aí você diz, não, mas eu trabalho no modelo RESTful. Ah, legal, você tem modelos independentes, está acabando mesmo, tem um monte de como mostrar. Tem modelos independentes que eu poderia utilizar, mas aqui tem um formato bacana que as pessoas substituem, né? Que é, no lugar de ter uma aplicação, eu acho que integração de aplicações via RPC, elas são interessantes quando você faz chamadas de processo, para você continuar a sua atividade com um processo do lado. Só que aqui o que eu tenho é um outro modelo comum, que é aplicações provendo dados. Então, por exemplo, eu tenho um cadastro. No lugar de ter 2 cadastros de clientes e manter eles sincronizados, eu faço uma aplicação que vai requisitar os dados da outra aplicação, que é dono dos dados, e vai devolver para cá. Você está fazendo isso errado. O modelo de integração para RPC, na minha visão, deveria integrar processos de negócio, e não troca de dados especificamente. Beleza? Cyber-True. Isso aqui existe pra caramba. O que eu vejo de aplicação do web service para poder desenvolver. Ok? Então, a questão é tratar contingência aqui. Vamos postular que discute bastante sobre isso. Finalmente, entra no modelo que considera o modelo mais adequado, tá? Que é um modelo baseado em mensageria. O que eu estou presumindo aqui? Eu estou presumindo, fundamentalmente, que no lugar do quê? Qual o problema principal com a RPC? De forma geral. Qualquer que seja o sabor da RPC que você fez, é que o modelo baseado em RPC, ele acaba gerando um acoplamento demasiado grande entre as aplicações. O pessoal que está implantando as aplicações dentro de casa, ele vai ter que conhecer detalhes de funcionamento das aplicações e vai ter que provavelmente orquestrar o desenvolvimento dessas aplicações para que elas funcionem de forma integrada. Bem, e aí acontece a quebra de contrato e tudo mais, exatamente porque você acaba negligenciando essa visão alta de todas as aplicações que desenvolvidas em conjunto. Acoplamento e coesão não é feito só em animação de objetos, é feito tudo. Então, quanto mais o que eu acho bacana nesse formato da mensageria, que ela acaba tirando um pouco o acoplamento. Essa visão aqui talvez não seja mais interessante, mas essa aqui talvez indique um pouco melhor a ideia. O que eu tenho, fundamentalmente, são 3 entidades a serem entendidas nesse modelo. Eu tenho, por um lado, uma aplicação cliente, ora o outro também, na verdade, todas são clientes, que vai postar mensagens no servidor de mensageria e, fundamentalmente, é esse servidor de mensageria que vai funcionar e que vai integrar as 2 aplicações. Então, eu tenho 3 papéis aqui. Eu tenho as aplicações e eu tenho um canal inteligente. Isso aqui é muito parecido, forçando muito a natureza, com aquele modelo de vou pegar um arquivo texto e vou salvar numa pasta e outro cara vai lá e vai importar o arquivo texto. A diferença é que no lugar de ter um canal burro, que é o caso do diretório, que eu tenho que fazer toda a gestão daquele diretório acaba ficando a cargo das 2 aplicações, das aplicações envolvidas, nesse cenário aqui, quem acaba fazendo a gestão do diretório acaba sendo um servidor de mensageria, que vai orquestrar os 2 lados. Então tem uma aplicação que vai submeter uma mensagem para esse servidor de mensageria, e esse servidor de mensageria, por sua vez, vai permitir que outras aplicações consumam conforme a necessidade. Então tem uma realidade realmente desacoplada, por isso que eu gosto dela. Vou pegar e entender a coisa um pouquinho melhor. A outra coisa que eu tenho de interessante é que eu faço, na hora que eu tenho esse servidor de mensageria, eu tenho a liberdade de colocar processo de transformação e tratamento desses dados no meu servidor de mensageria. O que acontece? Por exemplo, a minha aplicação de venda, ela coloca a mensagem da venda na fila e eu posso ter um outro processo que vai validar, por exemplo, que vai disparar alguma coisa na produção, que vai disparar alguma coisa. E o que é bacana com relação a essas pipes, essas diversas pipes que eu tenho na aplicação, esses diversos canais, é que eu trago para esse tipo de conversa um modelo potencialmente assíncrono. O que estava acontecendo? Por exemplo, se você tem um slide share, que é aquele serviço, como é que funciona o slide share para converter a sua apresentação para... Eu tenho lá uma aplicação que está mostrando os dados na tela e eu tenho a conversão do PPTX, por exemplo, em dados compatíveis com a minha web. Como é que funciona aquilo? Fundamentalmente são 2 aplicações. Então, a página do SlideShare coloca aquela sua apresentação numa fila, que essa fila vai ter uma outra aplicação que vai estar consumindo os dados dessa fila,
vai fazer o processamento, a conversão, e vai colocar, depois de terminado, o resultado desse processamento de novo na fila. De forma síncrona. A outra coisa bacana é que esse modelo me traz a capacidade, que é uma coisa que a gente então pode melhorar, de processamento e escalonamento horizontal. Todos os modelos que a gente está discutindo até agora, eles tinham algum ponto de gargalo forte. Ou o servidor de banco de dados senta. Cara, o que eu vejo de empresas que têm o servidor de banco de dados sentando, porque tem alguma aplicação que está fazendo lock de registro, é absurdo. Nesse modelo aqui, como eu tenho essas filas, elas são gerenciadas, eu consigo colocar processos idênticos e levantar processos idênticos para poder fazer esse tratamento. Então, o modelo assíncrono ele acaba sendo interessante. Outra coisa que é interessante nesse modelo de pensar, ele é completamente adaptado para cloud computing. Quem aqui vai trabalhar com Azure, por exemplo, ou pensa em trabalhar com Azure, fundamentalmente esse é o modelo que você tem que trabalhar. É isso que vai permitir você levante vários workers para tratar uma determinada fila. Esse é um jeito bacana de fazer integração. Só tem que lembrar que seria para fazer ETL. Então, já peguei exemplo do cara que usa barramento para poder brincar de ETL. Não, aí ETL, integração. Aqui tem outro formato que é interessante, a possibilidade de ter envio condicional. Dentro dessa fila eu posso colocar processos que vão tomar decisões de para onde enviar determinada mensagem, para onde está deve com o processamento. Então, por exemplo, eu estava falando ontem com o Marco sobre uma fábrica que nós entendemos na Alemanha para a produção de imóveis. Quantas pessoas vocês acham que uma fábrica de imóveis, essa que nós entendemos em especial, utiliza para produzir imóveis na Alemanha? Zero. Nenhuma. Todo o processo suportado por TI. E o que acontece é que nós temos exatamente isso. Nós temos esse cara que funciona também funciona como balancer, mandando para unidades de produção diferentes, porque eu posso ter filas diferentes para serem processadas por diferentes plantas. Eu tenho gerenciamento aí, eu tenho inteligência na gestão. Então, aqui é o modelo para condicional, para você também apurado, cenário mapeando por casos. Sim, isso aí está falando. Outra coisa legal, se eu trabalhar com modelo baseado em mensageria, eu posso, com mais tranquilidade, nunca é tranquilo, mas com mais tranquilidade eu posso ter a aplicação A conversando com a aplicação B. Eu posso retirar o negócio da aplicação B e colocar uma outra aplicação que pode estar recebendo uma mensagem em outro formato. Por quê? Porque eu posso colocar no meio do processo alguém para pegar essa mensagem, fazer a tradução e encaminhar para o próximo estágio da fila. Isso é legal. Quer ver um exemplo? Na empresa, dessa mesma empresa alemã que a gente trabalhava, tinha um cenário onde você colocava um pedido na fábrica, esse pedido passava por uma validação de crédito, essa validação de crédito encaminhava para a produção. Ok? Então, basicamente, nosso software de projetos colocava um projeto na pipe lá para avaliar crédito e um cara do meio avaliava esse pedido para verificar crédito e depois mandava para a produção. O que se começou a perceber? Na 90 e tantos % dos casos, na Alemanha, o crédito dava ok. E eles queriam reduzir o prazo de entrega e essa validação de crédito demorava um dia. Porque tinha conversa com o banco e tudo mais. O que o pessoal pediu para nós? Não, olha, dispara para a validação de crédito, mas já dispara também para a fábrica. Tivemos que mudar o software? Não. O nosso software de projetos continuou colocando na pipe, numa pipe só, e essa pipe tinha um filtro aqui que colocava, ao mesmo tempo da validação de crédito, entende? Quando você tem esse servidor de integração no meio, você começa a ter blocos onde você começa a configurar a integração entre as aplicações e você consegue introduzir essas aplicações sem que a minha aplicação de crédito, nem que a minha aplicação de produção, nem que a minha aplicação de projetos saibam da existência disso. Isso é uma mensagem daquele cliente. E eu consegui resolver e automatizar esse cara lá direitinho. Sem que ele não. Tratamento de erros. Num sistema de natureza síncrona, eu não tenho o direito de receber o erro na hora. Só que, cara, de novo, não existe solução perfeita, tá? A solução que acaba se encontrando é que você acaba verificando. Se por acaso uma aplicação está recebendo essa mensagem, entender que essa mensagem está no formato adequado, no conteúdo adequado, ela encaminha para uma fila de mensagens inadequadas que eventualmente vai receber um outro ponto que vai ser processado depois também. Ok?
Gente, são minutinhos que eu tinha para falar com vocês, 40 minutinhos, muito pouco tempo, eu demorei para caramba para fazer isso, né? Para falar com vocês sobre integração. Mas, no meu blog especificamente, se vocês procurarem essa TLT, cada slide desse aí tem um monte de texto escrito e vocês podem pegar essas informações lá também. Uma outra recomendação forte é esse cara aqui, ó. Esse livro é genial. Se vocês não tiverem, assim, ó, se permitam ler esse livro. E quando a gente fala sobre integração, se permita ler esse livro. Tudo que eu sei sobre integração, de certa forma, está extremamente alinhado com o que esses caras pensam. Foi aí, tá? Exatamente. Muito, Foi aí, tá? Site. Ah, sim. E, obrigado. Acho que terminou meu tempo, né? Mas você quer fazer uma pergunta? Vai lá. Nós para agregar aí, tá? Tem muita gente no mercado, eu escuto bastante crítica, principalmente até da própria Tóquio, a respeito desse modelo do service segurança, do service segurança e tal, que muitas vezes você está escondendo a complexidade dentro dele, legal? De coisas que muitas vezes, como é o Enterprise Response, é uma complexidade mais clara. A gente vê bastante gente entendendo isso. Qual é a visão que você tem disso aí? Assim, como qualquer modelo de software, isso pode ser bem implementado ou não implementado. Depende. E a resposta depende. Mas, respondendo de forma objetiva, eu acho que a grande salto é você entender que os seus pipes e os seus filtros que você está colocando no seu setor de mensageria são tão elementos de software quanto do restante. O que você está fazendo é separação de responsabilidades. Você está reconhecendo que a responsabilidade, de fato, da integração acontecer está no setor de mensageria e na configuração dele. Eu acho que se você reconhece isso de forma explícita e expõe isso, você minimiza bastante o problema. Outra coisa é entender quem é que dono disso. Quem que cuida do servidor de mensageria? Se eu tenho dois fornecedores em softwares separados, cuidado para vocês focar nos dois, tá? Mas a responsabilidade da manutenção ou a orquestração dessa integração tem que ser da empresa. Então, uma empresa que tem uma demanda clara a ponto de mensageria precisa ter um arquiteto corporativo analisando os processos e estudando como é que esses pipes, esses filtros devem funcionar para responder melhor o processo para garantir os resultados lá do primeiro usuário. Respondido? Daria só mais uma dica que é monitore. Se você não colocar monitoramento em cima disso aí, inevitavelmente você vai falar que você está fazendo espaguete service bus lá dentro. Então, monitore. Senão... assim, gente, de novo, eu sei que é melhor, tá? Mas tem um princípio, não sei se vocês conhecem o princípio da entropia. A entropia é linda porque ela é terceira lei termodinâmica, tá? Mas vamos dizer assim, a entropia é aquela lei da natureza que diz que se por acaso você tem um sorvete gelado, você tem um café quente, a natureza vai se encarregar, esfriar o café e derreter o sorvete. Ok? De uma forma simples é isso. Traduzindo para o mundo de TI ou para qualquer coisa, é o seguinte: manter as coisas funcionando como estão dá trabalho. Se você pegar e implantar um sistema e ele está funcionando bem, você sair da... Vamos pegar um exemplo. Simples. Se você pegar uma sala fechada e colocar uma pilha de papel em cima da mesa, fechar a porta, quando você voltar alguns anos depois, a chance de você encontrar esse papel espalhado é grande, certo? Agora, ninguém entrou na sala. Agora, experimente jogar papéis soltos na sala. Fechar a porta. Quando você voltar, quais são as chances de estarem empilhados? É bem raro. Isso para isso que você está dizendo. Para você manter as coisas como estão, o papel empilhado, você tem que ter algum processo de programa de encaramento. O tempo acabou, o que é uma pena. Já estão me xingando, ó, durante a palestra. Muito obrigado pela atenção. Quem for comigo já sabe como.